E como é que vai ser a questão da corrupção policial? Falei, o mal policial, ele não tem, eu não quero nem dar meu tempo a ele. O meu tempo é pro bom policial. Quando você dá voz ao bom policial, você gasta o seu tempo, dedica o seu tempo, investe o seu tempo nele, você está criando uma estrutura organizacional saudável. Ou seja, ele começa a se empoderar e dizer o seguinte, eu tenho voz, eu posso falar, eu posso agir. E aquele mal policial, né, ele acaba se tornando um corpo estranho. Então, o melhor dos mundos é você criar essa estrutura organizacional, esse ambiente organizacional favorável ao bom policial. E, obviamente, isso não só na polícia, mas em todo o serviço público, o raciocínio mesmo. A grande maioria são pessoas de bem, mas também a gente tem uma parcela muito grande de servidores que são omissos porque não acreditam no sistema, porque não têm voz para acusar ou defender o espaço contra o mau servidor. O Fabrício aqui está falando, a esperança de criar um CECOT igual ao de El Salvador? Olha, seria um sonho, né? E essa coisa também de não colocar as facções como terroristas, o que vocês acham disso? De não serem enquadrados olha só, como não terroristas? colocar, isso não é decisão do Brasil. Tá? A gente está trabalhando nisso, o Nunes está com a gente desde o início. Desde agosto do ano passado, a gente vem trabalhando nesse relatório. Ele está sendo, foi construído a 4 mãos, então o governo americano participou dessa construção. E a ideia é o seguinte, a gente já conseguiu comprovar a ligação do Comando Vermelho com o PCC e dos dois com organizações terroristas que atuam fora do Brasil, que já atuaram em território americano e também em território europeu. Essa é uma realidade. Quais, por exemplo? Você tem a Al-Qaeda, você tem o Hezbollah, dentre outras. Tá. A máfia italiana, a 'Ndrangheta, que a gente falou, isso eu estou dizendo comprovadamente. E com isso, o que a gente mostra para o governo americano e para a Itália, e obviamente isso se expande para a Europa? Esse problema que a gente tem aqui pode ser o futuro de vocês. Tá tudo interligado. Que estão ligados. E você imaginar que talvez, por exemplo, uma gangue americana, ela receba uma cultura de dominação de território, você imagina o americano perdendo território? Em solo americano? Em solo americano? Inimaginável. Claro que não. Então, por quê? Porque para eles isso é um problema de segurança nacional. Aí vamos lá para o terrorismo. Então, a transnacionalidade está evidenciada. O terrorismo está evidenciado no momento que você vê vínculos de negócios com essas organizações terroristas e com a máfia. Bom, aí vamos ver o seguinte, qual é a legislação brasileira? A legislação brasileira da antiterror é de 2016. Toda lei, quando ela nasce com uma vontade política do momento, né? Retratando uma realidade política do momento. E assim foi feito em 2016. Então, na lei antiterror tem lá os crimes. Mas aqueles crimes dependem de quê? De motivação e de finalidade. Tá, motivação, né? Motivação religiosa, etnia, raça, cor, e tem várias outras, né? E a finalidade, obviamente, é atentar contra o Estado. Tá bom. Isso aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. E lá fora? Ela é muito mais abrangente. Então, quando foi lançada essa questão, muita gente imaginou, mas o Brasil vai declarar. Não, o Brasil não tem que declarar nada, porque a gente sabe que aqui há uma restrição em relação à legislação. Só que essa legislação ela surgiu por conta de um acordo que o Brasil assinou. Existem acordos internacionais, antiterror, antimáfia, que o Brasil assinou durante muito tempo. E ele é signatário disso. Mas lá, esse acordo, essa definição de terrorismo, a motivação e a finalidade são muito mais abrangentes. O que a gente está dizendo para o americano é o seguinte, olha, isso aqui, você viu o ataque na 60DP? Atacaram uma instituição policial, mais de 200 tiros, policiais baleados, uma afronta contra o Estado, mostrando que o criminoso quer tirar o monopólio da força que é do Estado, dizendo que é dele. Isso aqui, se acontecesse em território americano, isso é terrorismo? Ficaria fácil de... Tacar ônibus com pessoas dentro.
tacar fogo em um ônibus com pessoas dentro para evitar ou desestimular o progresso de uma ação policial, se feita aí, isso é terrorismo? Um criminoso atira de fuzil a esmo em pessoas aleatórias que estão numa via expressa, tão somente para paralisar uma operação policial. Se isso acontecesse aí, isso é terrorismo? É essa a pergunta que a gente quer mostrar para eles. Por quê? Porque esse é o futuro. Se a gente mostra a relação dessas pessoas e a possibilidade deles atuarem em território americano ou na Itália, eu quero que eles digam isso. E é essa construção que a gente está fazendo. Mas e do governo brasileiro? Qual é a posição em relação A posição do governo brasileiro já disse que não declara o PCC nem o Comando Vermelho como... Mas isso, a gente aqui não quer incriminar ninguém por terrorismo. Não? Qual é a intenção? Na realidade, a gente quer troca de informações. Ah, tá. Por quê? Uma lavagem de dinheiro, por exemplo. O Nunes está investigando e descobriu que o Vitor faz parte de uma organização criminosa que tem relação com outra em solo americano e aí lá montando empresas. No momento que ele simplesmente faz um relatório e passa o meu nome para lá, você vai ser investigado. Não, todos os bens são automaticamente congelados e bloqueados. Não, a polícia lá pode fazer isso. Com apertar um botão, bloqueia todos os recursos. Ao contrário que aqui que eu tenho que entrar com ação na justiça, né? Quebra de sigilo bancário, sigilo fiscal. Lá não. Lá a polícia tem esse poder de fazer através da investigação. E a gente fala aí do FBI, que tem essa atribuição. E vamos lá. O que o americano tem de receio? Que a droga chegue até lá. E o que ele traz de ruim pra gente? Os fuzis. E lá tem a ATF. A gente aqui no Rio de Janeiro, lá no Rio de Janeiro, a gente não tem a condição de rastrear um armamento desse que chega. Por quê? Porque quem detém isso é a Polícia Federal, no único órgão que concentra 27 unidades mandando pedidos de informação sobre rastreio. O Rio de Janeiro precisa ter essa autonomia, precisa ter agilidade nessa informação. Porque no momento que eu mostrar para o americano que aquela fábrica, que aquela arma saiu de lá, foi vendida para uma outra empresa, que foi para o Paraguai, ou Argentina, ou qualquer outro país limítrofe com o Brasil, e essa arma veio para atender uma organização criminosa declarada terrorista, aquela empresa não vende mais arma. Então, todos esses benefícios a gente tem. Capacitação do efetivo. Eu quero capacitar o nosso policial, seja operacionalmente, seja na parte de inteligência, seja na parte de você oferecer software com um nível tecnológico muito maior do que aquele normal que você tem acesso. Por quê? Porque lá, quando você declara uma organização terrorista, ela sobe um nível nesses países. Ou seja, a estratégia de combate deles sobe um nível que a gente aqui pra gente é inimaginável. A capacidade que eles têm do mecanismo de repressão deles, de ter poder de atuar no mundo inteiro, tá? Não é só em território americano, não. E mais, eu preciso de quê? Olha, eu preciso de blindado americano, ó, toma aqui. Eu preciso de Black Hawk, toma aqui. E é porque ele é bonzinho? Ele não quer que esse mal chegue lá. Como é que aconteceu na Colômbia? Você acha que quem financiou toda aquela operação na Colômbia foi quem? Foi o americano. E foi exatamente essa construção. Só que lá o governo federal foi que tomou a frente. A gente está fazendo isso através do Estado. Por isso que eu acho que é um marco, dentro de uma visão de futuro, é um marco muito significativo para a segurança pública. E a Itália, por que a Itália? A Itália tem uma diretoria de investigação antimáfia, que é a DIA. É um general que comanda ela, o diretor, né? Michele Carboni é o nome dele. Ele veio ao Rio de Janeiro. A gente teve reuniões e a gente deve estar voltando, acho que segunda quinzena de junho, né? É final de junho. Final de junho, para a gente assinar um acordo de cooperação técnica. Por quê? A gente tem que trocar essas informações. Porque hoje o que o Rio de Janeiro vive é o que a Itália viveu há 15, 20 anos atrás. Então essa troca de experiência para a gente é importante. Da mesma forma, capacitando o nosso efetivo, trocando e agilidade na informação. Vou te dar um exemplo. Se alguém tiver notícia que eu tenho vínculo com um terrorista no Brasil e estou indo para os Estados Unidos, o que ele faz? Quando eu chego no aeroporto, primeira coisa, dá teu celular. Ele, espeta aqui, já pega todas as informações. Legalmente, tá? Legalmente ele pode fazer isso. Aqui,
que acontece? Eu não posso fazer isso. Eu não posso nem aprender porque eu não tenho suspeita de nada. Vê como é que a gente consegue ter uma eficiência, uma eficácia muito maior simplesmente com a declaração. É. Então acho que é um avanço muito grande. E obviamente a gente não vai beneficiar só o Rio de Janeiro. A gente vai beneficiar todos os estados do Brasil. E o modelo de El Salvador que o cara aqui no chat citou, o que vocês acham? Olha, é o modelo ideal, né? Isolamento e preso sendo tratado como preso. Agora, isso tem um custo, né? Tem um investimento. Construir presídio novo. Exato, exato. Isso não é uma coisa barata, né? Isso não é uma coisa barata. Agora, você imagina, pra gente, que satisfação se eu pego um líder de facção aqui no Rio de Janeiro, que a gente tem esse acordo de cooperação com o americano, que ele vai para os Estados Unidos, é preso lá, e eu tenho a satisfação de ver que o americano mandou ele para El Salvador. Pô, Olha que maravilha. Olha Você entende o nível? que recado que maravilhoso. pode chegar. E hoje a gente olha o modelo de El Salvador e quebra algumas falácias que se colocam, né? Que o desencarceramento é a solução da solução carcerária, resolve. Olha, eu tenho um exemplo lá mostrando que se ficar preso um marginal que cometeu crime, ele não vai delinquir e consegue reduzir os índices criminais abruptamente de um dos países mais perigosos do mundo para hoje, e tão rápido que não demorou tanto assim, numa nação de uma mudança drástica, para hoje ser um dos países mais tranquilos, com projeções de crescimento abruptas, apenas com políticas públicas, sabe, do poder federal forte, com entendimento forte de tratar criminoso como criminoso. Eles esquecem nessa equação da vítima e do crime, olham tanto para o criminoso, para os direitos do criminoso, para as garantias, o garantismo penal hoje tanto se fala, né? E esquecem de olhar para a vítima. Trata esse cara como criminoso, começa por aí. A gente vem avançando. Várias comissões que a gente participa, vários grupos de trabalho, desde o COSUD, do Consórcio Sul-Sudeste, ao Conselho de Secretários, a grupos que foram formados no Rio de Janeiro com as esferas federais para tratar de mudanças legislativas. Então, muitas propostas já estão na mesa. A gente só precisa um pouquinho mais de velocidade do nosso processo legislativo, que às vezes não acompanha a velocidade de mudanças sociais. Ideias nós já temos, discutidas por vários especialistas que realmente entendem do assunto. Agora a gente poder avançar nesse assunto e talvez no futuro próximo se entender do modelo de El Salvador, que é só tratar criminoso como criminoso. Imagina assim, a gente imaginar que a gente possa mandar todas essas lideranças de PCC, de Comando Vermelho, de Terceiro Comando, que a gente possa mandar para El Salvador, esquece isso. Isso não vai acontecer porque a legislação brasileira não permitiria nunca. Agora, nada impede que o governo americano financie um presídio no Brasil com esse modelo. Isso não impede. O Rio de Janeiro diz, olha, eu vou construir aqui, eu vou resgatar, assim como o Trump quer resgatar Alcatraz, eu vou resgatar a Ilha Grande. Vou construir um presídio desse no modelo de El Salvador na Ilha Grande. Financiado pelo governo americano. Pra gente seria maravilhoso. Olha só, americano, não quero um tostão de dinheiro. Faz o seguinte, faz igual vocês fazem quando constrói embaixada e consulado. Vai lá, você que a planta constrói, paga, resolve, emprega e paga salário. Contrata. Maravilhoso. Isso pode ser um futuro viável. Entendi. Agora, tudo isso tem que haver uma construção. E a construção é esse caminho. Declaração, né, de reconhecendo como organização criminosa transnacional e terrorista, e, obviamente, o acordo de cooperação técnica, onde há essa troca de informações e essa ajuda mútua. E outra coisa, esse acordo, a gente está incluindo também o Ministério Público do Rio de Janeiro, tá? O MP do Rio de Janeiro, ele é um parceiro nesse sentido. Por que a gente chamou o Ministério Público para esse jogo? Porque o Ministério Público tem a atribuição de exercer a fiscalização de controle externo das polícias. Como a gente não tem nada a temer, que a gente quer transparência, trouxemos o Ministério Público para perto. E ele está junto nessa construção desse acordo de cooperação. Esse acordo de cooperação, quando ele for assinado, vai estar assinado o governo americano, governo estadual, através do governador Cláudio Castro, e o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, através do seu Procurador-Geral de Justiça. Ou seja, é uma construção de um futuro. Aquilo que a gente falou, nós temos que ser prescindíveis. Nós temos
temos que ter a capacidade de sermos substituídos. Hoje estamos aqui, mas amanhã podemos não estar. Mas o que foi construído? Esse caminho tem que ser apagado? Então é isso tudo a gente está escrevendo, construindo para que, mesmo que entre alguém com má intenção, ele tenha dificuldade de destruir tudo isso que foi construído. Pimentel, quer comentar alguma coisa? A gente vai para mais perguntas. Eu tô feliz de saber. Eu converso eventualmente com o Vitor do Rio de Janeiro, com o Nunes, mas eu não sabia dessas informações também, viu? É assustador saber PCC e Comando Vermelho já com alguma ligação com o Hezbollah e com a Al-Qaeda. Isso é assustador. Isso deveria ser muito dito por influenciadores, pela mídia, né? Até para provocar uma posição firme do governo brasileiro em relação à classificação do terrorismo dessas facções. Mas Vitor, eu queria que você comentasse. Eu tive no Amapá mês passado e o maior assassino do Amapá, com 100 homicídios, foi preso na Maré pelo BOPE e com a Polícia Civil do Amapá. Ele tinha 100 homicídios, o nome dele era Imperador. Isso virou uma rotina no Rio de Janeiro. Todos os bandidos do Brasil estão no Rio de Janeiro hoje, estão se escondendo aqui. Quando você estava na DRE, isso não acontecia. Quando você estava aqui na Polícia Federal, aqui, você não presenciava essa dinâmica. O Rio de Janeiro virou realmente digamos assim, o QG do crime no Brasil. Ô, Pimentel, olha só, eram realidades diferentes, né? Quando a gente atuou na DRE, a rotina era eu buscar cariocas, né? No Paraguai, Mato Grosso do Sul, Rondônia, né? Amapá. Era normal isso, porque eles fugiam do Rio de Janeiro como forma de escapar da justiça. Hoje a gente vê o caminho inverso. Isso se deu, obviamente, por conta dessas restrições que nós tivemos durante 5 anos da DPF 635. Porque, obviamente, eles se sentiam seguros de estar, primeiro, a desordem urbana, né? É muito fácil se esconder numa comunidade que você não tem capacidade de fazer um policiamento ordinário, de fazer um patrulhamento motorizado, quanto mais a pé, né? Imagina se esconder dentro, você conhece a Rocinha, por exemplo, como é que se esconde ali? É muito fácil esconder ali dentro. Então esse é um ambiente favorável a você esconder qualquer criminoso. Segundo, você tem uma comunicação que você tem que ser feita, né? Hoje, nesses grandes complexos, só a mobilização de efetivo para realizar uma operação já vai gerar uma desconfiança de que vai haver uma operação. Ele pode até não saber onde é que é, mas obviamente você não mobiliza 500 policiais, né, para entrar na Vila Kennedy, por exemplo. Não é? Quando você mobiliza um efetivo muito grande, a própria tropa se comunicando, fui convocado para operação amanhã. Eu também fui. E vai ter uma operação